Investe em um bom projeto. Investe em um bom projeto porque um bom projeto é um projeto barato. Não importa o quanto que ele custe. Eu vejo tanto erro de projeto relacionado à construção que eu resolvi fazer um vídeo específico sobre isso, para que, pelo amor de Deus, tu não erre na hora de construir a tua casa. E assim, gente, eu tô dedicando um vídeo sobre isso porque aqui no escritório é incrível. Eu chego a me assustar, na verdade, com a quantidade de cliente que chega pedindo pra gente reformar uma casa que tá nova. Gente, você sabe o absurdo que é isso? A casa acabou de ser construída faz 1 ano, faz 2 anos, e a pessoa tem que reformar a casa inteira. Gente, é um negócio que, assim, além de não fazer o menor sentido, é um desperdício de dinheiro que, assim, é um assunto que me deixa peda. Vim fazer um vídeo específico sobre isso, então já fica comigo porque eu vou te contar algumas coisas que são essenciais de tu cuidar na hora de fazer o desenvolvimento do teu projeto. Então, o primeiro erro e um dos mais grotescos que eu vejo é de dimensionamento errado. Não são poucas as vezes que eu pego uma planta pra gente daqui a pouco fazer um projeto de interiores e aquele projeto arquitetônico foi feito que os móveis não estão em tamanho real. Assim, não é uma nem 2 vezes, é um negócio comum de acontecer. Tenho até, inclusive, um vídeo falando aqui sobre sofá retrátil que a gente vai anexar, se vocês quiserem assistir depois, mas primeiro tu assiste esse aqui. Gente, eu odeio sofá retrátil, então eu já começo dizendo isso. Mas se tu é uma pessoa que gosta de sofá retrátil, o teu sofá retrátil ele precisa de 1,20 m de profundidade. Aí eu pego uma planta que o espaço que tá proposto ali pro sofá é um sofá de 80 centímetros. Gente, um sofá de 80 centímetros, ele não é confortável nem pra um sofá fixo. Sofá fixo confortável tem que ter de 90 centímetros a 1 metro. Se tu quer botar um sofá retrátil, então, e tu não planejar que no espaço da tua casa tem que comportar a profundidade suficiente para colocar aquele móvel ali, não vai funcionar. Não vai funcionar. Qual que é a profundidade de um móvel, de uma bancada de cozinha? 60 centímetros. Não foi nenhuma nem 2 vezes que eu peguei proposta de layout de casa que a bancada tava com 50. Gente, não vai funcionar. A bancada precisa ter 60 centímetros. Os eletrodomésticos, eles são padrão, a gente não consegue mudar o tamanho dos eletrodomésticos. Então, assim, erro de dimensionamento pro mobiliário interno é um negócio, assim, é chuva de erro. É absurdo. Então, pelo amor de Deus, tu não pode errar nisso. Outra coisa também tem a ver com erro de dimensionamento, não considerar tudo que tu precisa ter na casa. Gente, um briefing de projeto arquitetônico, ele precisa estar muito bem alinhado com um briefing de projetos de interiores. Pra começar, que aqui no escritório, quando a gente faz projeto arquitetônico, a gente não faz o projeto arquitetônico separado do projeto de interiores. Por quê? Porque a gente precisa pensar nas duas coisas em conjunto. Não dá pra construir a casa ignorando as coisas que vai ter dentro ou sem pensar em todos os detalhes daquilo que vai ter dentro. O que acontece se tu não pensa em todos os detalhes? Depois tu vai fazer o projeto de interiores e as coisas não cabem ali dentro. Tu quer ter todos os eletrodomésticos do mundo na cozinha. Mas daí tu pensou que vai ter uma geladeira, um fogão e uma pia. Tá, e o resto? Tu bota onde? Daí às vezes tu não tem parede pra botar. Às vezes a tua cozinha é cheia de janela e tu não tem onde fazer armário pra colocar dispensa. Gente, a vida, ela precisa funcionar. E quando a gente faz o projeto de uma casa, aquela casa precisa nos servir. Ela precisa ser bonita? Precisa, mas ela precisa nos servir pra nossa rotina. E a gente precisa considerar todas as coisas, todos os elementos que vão facilitar a nossa rotina e que a gente tem desejo de ter. Quando que a gente vai ter que pensar nisso? Quando a gente tá desenvolvendo o projeto de arquitetura da nossa casa. Não adianta pensar isso só quando a gente tá falando da fase de interiores. Uma coisa é concomitante com a outra. Até porque, quando a gente tá fazendo a construção da casa, a gente precisa prever as instalações para que depois a gente consiga colocar as coisas no projeto de interiores. Eu não vou conseguir colocar 10 eletrodomésticos na cozinha se eu planejei só que vai ter 2. A rede elétrica não vai suportar. A gente não vai ter tomada suficiente. O que vai acontecer? Eu acabei de construir a casa, coloquei todos os acabamentos, revestimento, não sei o que, aí agora eu tenho que começar a abrir parede de novo porque eu não pensei na tomada do não sei o que, no ponto de água do não sei das quantas. Eu quero ter um bebedouro elétrico, tá? Tu pensou no ponto de água que vai ter que ter pra esse bebedouro? Tu pensou na tomada que vai ter que ter? Tu pensou que a bancada vai ter que comportar esse bebedouro? Então, assim, são vários detalhezinhos que são essenciais de a gente pensar quando a gente tá falando do dimensionamento da casa. Por quê? Porque cada um desses mínimos detalhes que a gente quer colocar no projeto, a gente precisa entender que eles vão ter que caber, eles vão ter que ter, cada coisa tem que ter o seu lugar. E não adianta tu deixar pra pensar nisso depois, ou, agora que mais ou menos isso aqui vai funcionar.
funcionar. Gente, mais ou menos não existe. Ou a gente resolve bem resolvido no início, ou uma casa nova vai ter que passar por uma reforma. Bom, então vamos lá. Segundo erro é projetos que não pensam no futuro. Gente, as coisas, é óbvio, a gente tem que pensá-las para a realidade de hoje, mas a gente precisa pensar que as coisas mudam e nas necessidades que a nossa vida vai vir a ter logo ali na frente. Primeira necessidade que todas as casas do mundo vão ter é a necessidade de manutenção. Não dá pra gente fazer um projeto e não pensar que as coisas vão precisar sofrer manutenção. Então, por exemplo, assim, uma das coisas que a gente toma muito cuidado aqui no escritório, a gente desenvolveu um sistema, inclusive, para isso, que é para fazer uma central de manutenção das fontes de fita de LED. Por quê? Porque essas fontes vão queimar. Vão queimar, então tem que trocar. E aí tu vai fazer o quê? Tu vai chamar o marceneiro toda vez para desmontar todo o móvel. Às vezes tu nem sabe mais, 5 anos depois, aonde que foi colocada aquela fita de LED. Tu imagina o transtorno que isso vai dar. A gente precisa pensar na manutenção, a gente precisa pensar que essas coisas vão ter que ser acessíveis e como que a gente vai acessar e como que a gente vai saber onde que essas coisas estão para fazer manutenção. Quando a gente fala, por exemplo, de uma gordureira, né, que a gente vai precisar fazer uma manutenção periódica de limpeza, não adianta colocar um apartamento, ok, talvez você tenha que colocar dentro do móvel, porque realmente é um local que não tem solução. Mas numa casa, pô, bota pro lado de fora. Se a cozinha tá pertinho ali da parte externa, joga essa gordureira pra fora. É muito mais fácil tu limpar, tu fazer a higienização disso, se ela estiver localizada na área externa, do que se ela estiver dentro do móvel da cozinha. Então facilita a vida de quem vai limpar, de quem vai usar, de quem vai manter. São detalhes pequenos, mas que ao longo dos anos fazem muita diferença pra quem vai manter uma casa. Outra coisa, né, quando isso a gente falando de manutenção, mas por exemplo assim, quando a gente fala de coisas que vão surgir, então, hoje eu não tenho carro elétrico, mas algum dia a tendência é que a predominância seja de carros elétricos, que a gente não tenha carros a combustão. Bom, então, o que custa a gente prever e deixar uma tomada ali pra carregar o teu carro elétrico? Hoje custa muito pouco, é um custo muito pequeno. Mas tu pensa que, e se logo ali na frente tu tiver que arrebentar todo o piso da tua casa pra passar uma tomada pra carro elétrico, porque isso não foi previsto antes. Então esses detalhezinhos de, eu não pretendo fazer isso agora, tudo bem, mas tu tem que pensar que logo ali na frente tu pode precisar. Então estudar não só a composição da casa na hora que ela é construída, mas também a manutenção e a limpeza e o futuro, o que pode vir a ser necessário ali no futuro, é extremamente importante. E gente, terceiro, mas não menos importante, tá? Inclusive já deixa o teu like, que eu me empolguei tanto falando do assunto que não pedi like, não pedi pra ativar o sininho, mas já faz todo o Paranauê, vai. Terceira coisa, mas não menos importante, quando a gente pensa no projeto de uma casa, a gente precisa sim, é óbvio, pensar na estética, mas as coisas precisam funcionar. Várias vezes a gente pega construções novas, já com erros de patologia, com, sei lá, gente, até caimento pro lado errado, porque não foi pensado qual é que era a posição do ralo, sei lá, um monte de coisa sem em pé nem cabeça. Na vida real, essas coisas precisam interagir com a ação humana, com a ação do tempo, e não adianta a gente propor coisas em projeto que não vão funcionar quando elas precisarem estar interagindo com o nosso dia a dia. E não adianta a gente propor coisas que tecnicamente não funcionam, ou que não sejam executáveis, ou que vão ser executáveis, mas a tendência é que deem uma grande quantidade de problema. Propor soluções que realmente sejam funcionais para nossa rotina é sem dúvida essencial. Então quero encerrar esse vídeo aqui dizendo para ti o seguinte: investe em um bom projeto. Investe em um bom projeto, porque um bom projeto é um projeto barato. Não importa o quanto que ele custe. Porque é um projeto que vai te servir, que vai facilitar a tua vida, que não vai te dar prejuízo logo ali na frente, e que não é um projeto que tu vai ter que logo refazer uma construção que tá nova. Beleza? Me encontra aqui na próxima semana pra gente tomar nosso café juntos.